Título do documentário: O que une os seguidores do Deus de Abraão? Introdução: há mais de 10.000 anos, uma vasta região do Oriente Médio conhecida como o Crescente Fértil serviu como berço de algumas das mais antigas civilizações da humanidade. Este arco de terras férteis se estendia do vale do rio Nilo, no Egito, passando pela Palestina, até os rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, hoje o território do Iraque moderno. Aqui, os primeiros humanos aprenderam a dominar a agricultura, fundando assentamentos e cidades que dariam origem a civilizações avançadas como a Suméria, a Babilônica e a Egípcia. Esses povos do Crescente Fértil dependiam das cheias cíclicas dos rios para garantir suas colheitas, e os fenômenos naturais, muitas vezes imprevisíveis, despertaram neles uma busca por respostas sobre a origem do mundo e das forças que governavam o destino humano. Nasceram assim os primeiros conceitos de divindade, com o surgimento de deuses ligados aos fenômenos naturais, como o sol, a lua e os rios. A ascensão das primeiras cidades e os inícios das escrituras. À medida que as cidades-estado se desenvolviam, os primeiros sistemas de escrita emergiram, como a escrita cuneiforme dos sumérios e os hieróglifos egípcios, permitindo o registro das crenças religiosas, práticas comerciais e, eventualmente, leis e histórias que moldariam a sociedade. Um desses registros históricos se refere à antiga cidade de Ur, localizada no sul da Mesopotâmia, um dos mais importantes centros religiosos e culturais da época. Desta cidade, cerca de 2000 anos antes de Cristo, que surge a figura de Abraão, um personagem central nas tradições religiosas que moldariam o futuro da humanidade. Abraão, ou Abrão, como era inicialmente chamado, é considerado patriarca não apenas do povo judeu, mas também de cristãos e muçulmanos. Sua jornada espiritual e física, saindo de Ur em direção à Terra Prometida, marca o início de uma das maiores sagas da fé na história humana. O chamado de Abraão. A história de Abraão começa com um chamado divino, relatado na Bíblia hebraica, no livro de Gênesis. Diz o texto: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Assim, Abrão obedece à voz de um Deus único, algo radical para uma época em que o politeísmo era dominante, e parte em direção à terra de Canaã, região que hoje corresponde ao moderno Israel e Palestina. Essa terra, conhecida como a Terra Santa, seria o palco das promessas feitas a Abraão, promessas que se refletiriam ao longo dos séculos em três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A Terra Santa e a saga do povo de Abraão. Geograficamente, a terra de Canaã, localizada entre o Mediterrâneo e o deserto da Arábia, era um ponto de encontro de diversas culturas e impérios. Essa região se tornaria o lar dos descendentes de Abraão e testemunharia a construção de Jerusalém, cidade sagrada para as três religiões abraâmicas. Ela também seria o palco de exílios, conquistas e o nascimento de textos sagrados que influenciariam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Aqui, no coração do Oriente Médio, começa a saga de um povo que, através de seus textos sagrados, como a Torá para os judeus, a Bíblia para os cristãos e o Alcorão para os muçulmanos, preservaria e transmitiria a crença em um Deus único, o Deus de Abraão, que promete proteção, terra e uma grande descendência. A importância de Abraão nas tradições judaica, cristã e islâmica. Abraão é o elo comum que une judeus, cristãos e muçulmanos. Para os judeus, ele é o pai de Isaque, herdeiro das promessas divinas. Para os cristãos, ele é o símbolo da fé inabalável, como descrito por Paulo na carta aos Romanos. Para os muçulmanos, ele é o pai de Ismael, considerado o antecessor do profeta Maomé. É através dessa figura que as três tradições religiosas compartilham uma origem comum, apesar de suas diferenças teológicas, reverenciam o mesmo Deus, o Deus de Abraão. Abraão, o patriarca das nações. Abraão, nascido na antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, é uma figura central para as três grandes religiões monoteístas. De acordo com a Bíblia, seu nome original era Abrão, que significa pai elevado. Em um ato de obediência e fé, ele atendeu ao chamado de Deus, que lhe disse para deixar sua terra natal e sua família para seguir em direção a uma terra que Deus lhe mostraria, a terra de Canaã. Esse chamado está registrado em Gênesis 12:1-2, onde Deus diz:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. A viagem de Abrão à terra prometida. Obediente à palavra divina, Abrão partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todas as suas posses em uma longa jornada até a terra de Canaã. O caminho o levou por vastos desertos, e sua fé em um Deus único se destacou em uma era dominada pelo politeísmo. Ao chegar a Canaã, Deus fez uma promessa a Abrão, registrada em Gênesis 12:7, ao que o Senhor apareceu a Abrão e disse: "A tua descendência darei esta terra". Esse ato marcou o início de um pacto eterno entre Deus e a descendência de Abrão. O pacto de Deus com Abraão. Ao longo dos anos, Abrão e Sarai enfrentaram muitos desafios, incluindo a falta de filhos. Contudo, Deus renovou sua promessa, mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e o nome de Sarai para Sara. Em Gênesis 17:5-6, Deus reafirma o pacto: "Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te hei constituído. E te farei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti." O nascimento de Isaque e a prova de fé. Depois de anos de espera, Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. Deus, no entanto, testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que oferecesse Isaque em sacrifício. Este teste, relatado em Gênesis 22, foi interrompido no último momento, quando Deus enviou um anjo para poupar Isaque, reafirmando que Abraão era fiel e que suas bênçãos se espalhariam por todas as nações. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. Abraão, pai de muitas nações. Abraão não é apenas o pai do povo judeu, mas também é considerado o patriarca das nações árabes, por meio de seu filho Ismael. Para os cristãos, ele é o símbolo da fé inabalável em Deus, sendo mencionado em várias passagens do Novo Testamento. Para os muçulmanos, Abraão, Ibrahim, é o exemplo de submissão completa a Allah e é lembrado anualmente durante a festa do Eid al-Adha, que comemora o sacrifício substituto de Isaque. Assim, Abraão une judeus, cristãos e muçulmanos em uma herança espiritual comum, abençoada por Deus e que continua até os dias de hoje. A descida dos hebreus ao Egito. Após o pacto estabelecido entre Deus e Abraão, os hebreus, seus descendentes, prosperaram na terra de Canaã. No entanto, um evento dramático mudaria o curso dessa história. Uma severa fome atingiu a região, impossibilitando a subsistência do povo na terra prometida. Em busca de alimento e sobrevivência, os hebreus foram obrigados a migrar para o Egito, uma terra que, na época, era um centro poderoso e próspero, devido ao seu domínio sobre o Nilo e às colheitas abundantes que dependiam do ciclo das cheias do rio. Bíblia relata essa jornada no livro de Gênesis, detalhando como José, um dos filhos de Jacó, neto de Abraão, foi vendido como escravo ao Egito por seus próprios irmãos. No entanto, Deus o abençoou com grande sabedoria, e José ascendeu à posição de governante, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do faraó. Foi José quem, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos do faraó que previam uma grande fome, e ele ajudou a preparar o Egito estocando alimentos. Quando a fome chegou a Canaã, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de mantimentos, sem saber que encontrariam seu irmão José. O reencontro foi uma virada na história, e José convidou sua família para se estabelecer no Egito, onde viveriam em paz e prosperidade por um tempo. A promessa de retorno à terra prometida. No entanto, conforme os anos passaram, os hebreus se multiplicaram em grande número, e um novo faraó que não conhecia José subiu ao poder no Egito. Esse faraó temia o crescimento do povo hebreu e, assim, transformou-os em escravos. O povo hebreu foi forçado a realizar trabalhos pesados e a construir grandes cidades para os egípcios, sendo oprimidos por muitos anos. Embora o povo hebreu estivesse fisicamente distante de Canaã, o desejo de retornar à terra que Deus prometera a Abraão e sua descendência nunca desapareceu. Bíblia, em Gênesis 52:24, mostra o desejo inabalável dos hebreus de voltar para a terra que Deus havia prometido. José, antes de sua morte, disse aos seus irmãos: "Eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará,
e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Este versículo revela a promessa contínua de que um dia os hebreus voltariam para a terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Apesar das adversidades, os hebreus continuavam a manter a fé em seu retorno. O clamor por liberdade e pelo cumprimento das promessas divinas tornava-se mais forte à medida que a opressão aumentava. Eles esperavam um libertador, alguém enviado por Deus, que os conduzisse de volta à terra que lhes pertencia por direito divino. Esse libertador surgiria. Nas páginas seguintes da história, na figura de Moisés, o grande Salvador que os tiraria da escravidão e os levaria de volta a Canaã. Moisés, o libertador do povo hebreu. Após anos de escravidão no Egito, o povo hebreu clamava por libertação. Deus ouviu o clamor de seu povo e levantou um libertador, Moisés. Nascido durante um período de intensa opressão, Moisés foi salvo da morte quando ainda bebê e criado na corte do faraó egípcio. No entanto, ao descobrir suas verdadeiras origens, Moisés fugiu para o deserto, onde recebeu o chamado divino. Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e deu-lhe a missão de retornar ao Egito e libertar os hebreus da escravidão. Moisés, relutante a princípio, aceitou a tarefa, retornando ao Egito e confrontando o faraó. As pragas do Egito. Libertação dos hebreus não foi fácil. O faraó se recusou a deixar o povo ir, o que resultou em uma série de 10 pragas que afligiram o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos egípcios, Deus demonstrou seu poder através de Moisés. Por fim, o faraó cedeu, e Moisés liderou os hebreus na saída do Egito, o evento conhecido como o Êxodo. O Êxodo é a aliança no Monte Sinai. O povo hebreu saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, conduzido por Moisés. Durante essa jornada, eles se dirigiram ao Monte Sinai, onde Deus renovou sua aliança com o povo escolhido. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, conhecidos como a base moral e espiritual da fé hebraica. Os 10 mandamentos, entregues por Moisés, constituem o coração do primeiro testamento do Deus de Abraão, também chamado de Torá ou Lei de Moisés. Embora esta lei tenha sido originalmente outorgada aos hebreus judeus israelitas, seu impacto transcendeu fronteiras e gerações. Os 10 mandamentos são frequentemente considerados uma lei natural, uma base universal para diversas legislações ao redor do mundo, guiando sociedades e civilizações na busca por justiça, ética e moralidade. A jornada pelo deserto e a conquista de Canaã. Moisés continuou a liderar os hebreus pelo deserto por 40 anos, enquanto se preparavam para entrar na terra prometida. Durante esse período, o povo enfrentou desafios, mas manteve a fé na promessa de Deus. Ao final da jornada, Moisés viu a terra de Canaã à distância, mas não entrou nela. A liderança foi passada a Josué, que finalmente conduziu os israelitas na conquista de Canaã. Entrada na terra prometida marcou o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram e se estabeleceram em Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo. As profecias judaicas e o Messias esperado. No coração da fé judaica, desde os tempos antigos, repousa a promessa de um Redentor, um Messias que viria para libertar o povo e restaurar o reino de Deus. Desde o momento em que Moisés guiou os hebreus pelo deserto e recebeu a lei no Monte Sinai, muitas profecias foram feitas, apontando para o futuro surgimento de um grande líder ungido por Deus. Essas profecias se tornaram uma parte central da expectativa messiânica dentro da tradição judaica, especialmente durante os tempos de opressão e exílio. As profecias de Moisés e o futuro libertador. Moisés, o grande legislador e profeta de Israel, anunciou que Deus levantaria outro profeta, semelhante a ele, para guiar o povo. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: O Senhor, teu Deus, suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse texto, que muitos interpretaram como uma referência ao Messias, foi passado de geração em geração como uma esperança de que um grande libertador viria para restaurar a glória de Israel. Como
Ao passar dos séculos, diversas outras passagens bíblicas apontaram para o Messias que viria. O profeta Isaías, em Isaías 9:6, descreve esse líder com palavras que ecoam até os dias atuais: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras, cheias de esperança, inspiraram gerações de judeus a aguardarem a chegada de um Salvador, que traria justiça e paz a um mundo caído. Os grupos judaicos e as diferentes visões do Messias. Durante o período do Segundo Templo, especialmente sob a ocupação romana, a expectativa pela vinda do Messias se intensificou. O sofrimento e a opressão tornaram os judeus ainda mais ansiosos por um libertador. No entanto, nem todos os grupos dentro do judaísmo compartilhavam a mesma visão sobre quem seria o Messias e como ele viria. Os fariseus, um grupo influente de estudiosos da lei, acreditavam que o Messias viria para restaurar o reino de Israel e cumprir as profecias dos profetas. Para eles, o Messias seria um descendente do rei Davi, que traria um novo tempo de justiça e obediência à lei de Moisés. Os saduceus, uma elite sacerdotal, eram mais céticos em relação a essas expectativas messiânicas. Eles focavam mais na preservação do status quo e nas tradições do templo. Já os essênios, um grupo mais místico e recluso, acreditavam que a corrupção no Templo de Jerusalém e a ocupação romana eram sinais da iminente chegada de um Messias, mas esse Messias seria um líder espiritual e purificador, alguém que restauraria a pureza da fé judaica. Entre os essênios, que viviam isolados no deserto da Judéia, descobriu-se, nos manuscritos encontrados em Qumran, que suas expectativas messiânicas eram profundas. Eles aguardavam um Messias que seria tanto um sacerdote quanto um rei, alguém que reuniria os papéis espirituais e políticos. Os manuscritos de Qumran, descobertos na década de 1950, revelam muito sobre como os essênios interpretavam as antigas profecias e esperavam ansiosamente por esse libertador. O debate sobre o Messias. Ao longo da história judaica, essa ideia do Messias foi se desenvolvendo e gerou divisões dentro do próprio judaísmo. Muitos acreditavam que o Messias traria libertação física e política, restaurando Israel como uma nação soberana. Outros viam o Messias como uma figura espiritual que traria uma nova era de paz e justiça. Havia também aqueles que esperavam que o Messias traria ambos, libertação física e espiritual. Nos evangelhos apócrifos, textos que não foram incluídos no cânon bíblico oficial e que foram descobertos em lugares como Nag Hammadi, na década de 1950, há referências a visões alternativas sobre o Messias. Esses textos refletem debates e discussões teológicas sobre o verdadeiro papel do Messias e sobre quem ele deveria ser. Alguns desses textos sugerem uma visão mais mística e esotérica do Messias, diferente da interpretação tradicional das escrituras hebraicas. A divisão sobre o Messias. Ao longo do tempo, as expectativas messiânicas levaram a um profundo debate dentro da fé judaica. A chegada de quem muitos acreditavam ser o Messias causou uma grande divisão entre os judeus. Alguns grupos aceitaram o Messias como o libertador prometido, enquanto outros mantiveram suas expectativas de que o verdadeiro Messias ainda estava por vir. Essa divisão gerou profundas consequências históricas e religiosas, influenciando o desenvolvimento tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Essa esperança pelo Messias esperado pelos judeus continua a ser uma parte central da fé judaica até os dias de hoje, embora as interpretações sobre quem ele será e como ele virá continuem a variar entre diferentes grupos dentro do judaísmo. Jesus, o Messias esperado e a divisão no judaísmo. No contexto das profecias judaicas, muitos aguardavam ansiosamente a chegada do Messias, aquele que traria libertação e restauraria o reino de Deus. Foi nessa expectativa que Jesus, de origem judaica e nascido em Belém, começou a pregar uma mensagem de amor, arrependimento e a vinda do reino de Deus. Jesus reafirmava aquilo que Abraão e Moisés ensinaram séculos antes, a crença em um Deus único e supremo. Em Deuteronômio 6:4, Moisés declarou: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e Jesus ecoou essa verdade ao ensinar que existe um só Deus, a quem ele chamava de Pai.
Medida que Jesus realizava milagres e ensinava nas sinagogas, muitos judeus começaram a questionar se ele seria o Messias profetizado. Ele trouxe uma mensagem de renovação espiritual e de um relacionamento íntimo com Deus, o Pai, algo que ressoou profundamente com os humildes e os marginalizados. No entanto, a mensagem de Jesus também causou divisão entre os líderes religiosos da época. O Sinédrio, o Conselho Supremo de Líderes Judeus, ficou dividido sobre quem ele era. Alguns acreditavam que Jesus cumpria as antigas profecias, como a de Isaías, que falava de um servo sofredor que traria salvação ao povo de Israel. Outros, especialmente os fariseus e saduceus, questionavam sua autoridade e negavam que ele pudesse ser o Messias. Essa divisão é mencionada nos Evangelhos, onde se descreve que o próprio povo de Israel estava dividido sobre se Jesus era ou não o esperado libertador. Apesar das controvérsias, muitos dos seguidores de Jesus, inclusive seus apóstolos, também eram judeus devotos. Eles viam em Jesus o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Para os cristãos, Jesus é o Messias prometido, e sua vinda é a continuação e o cumprimento da aliança feita com Abraão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6, disse Jesus, reforçando sua identidade como mediador entre Deus e a humanidade, mas sempre apontando para o mesmo Deus único adorado por Abraão e Moisés. O cristianismo, surgido a partir da fé em Jesus como Messias, não é visto pelos cristãos como uma ruptura com o judaísmo, mas sim como uma ramificação importante da fé no Deus de Abraão. De fato, o islamismo também reconhece Jesus como um profeta e honra o papel central de Abraão como o pai da fé. Assim, judaísmo, cristianismo e islamismo compartilham uma raiz comum, a crença em um único Deus, o Deus de Abraão, e a esperança de um mundo restaurado por sua vontade. Fé em um só Deus, a mensagem de Jesus como Messias, e a herança espiritual deixada por Moisés e Abraão são pontos que unem essas três grandes tradições monoteístas. Embora suas práticas e interpretações possam divergir, elas continuam conectadas pela adoração ao mesmo Deus único e verdadeiro, que ao longo dos milênios tem guiado seus seguidores no caminho da fé e da esperança. Os principais ramos do cristianismo. Ao longo dos últimos 2 milênios, o cristianismo se desenvolveu e se ramificou em três grandes correntes principais: o catolicismo, o protestantismo e o cristianismo ortodoxo. Embora cada uma dessas tradições tenha características próprias, todas compartilham uma base comum de fé, a crença no Deus de Abraão e no Messias, Jesus Cristo. Esses cristãos seguem o Segundo Testamento do Deus de Abraão, também conhecido como Novo Testamento, que narra a vida, os ensinamentos e a missão de Jesus Cristo, reforçando a mensagem de que há um único Deus, o mesmo Deus adorado por Abraão, Moisés e os profetas do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento. Catolicismo. O catolicismo é o maior ramo do cristianismo e tem o Brasil como o país com o maior número de católicos no mundo. O centro espiritual da Igreja Católica é o Vaticano, em Roma, onde o Papa, como líder espiritual, guia milhões de fiéis. A Igreja Católica vê Jesus Cristo como o Messias prometido e Salvador da humanidade, e seus ensinamentos estão profundamente enraizados na tradição e nas Escrituras do Segundo Testamento. A doutrina católica prega que Jesus veio para cumprir a lei de Moisés e estabelecer uma nova aliança entre Deus e a humanidade. 2. Protestantismo. Surgido no século XVI com a Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, o protestantismo é outro grande ramo do cristianismo. Os protestantes compartilham a crença no Deus de Abraão e consideram Jesus o Salvador, mas enfatizam a salvação pela fé e o estudo pessoal das Escrituras. Hoje, os Estados Unidos são o país com o maior número de adeptos do protestantismo, com diversas denominações, como batistas, metodistas, presbiterianos e pentecostais, entre outras. O protestantismo trouxe uma nova ênfase no relacionamento direto com Deus, sem a mediação de uma hierarquia eclesiástica formal, mas mantendo Jesus Cristo como o centro da fé. 3. Cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo é a terceira grande vertente, com raízes profundas nos antigos patriarcados do leste,
como Constantinopla, Antioquia e Alexandria. A Rússia é hoje o país com o maior número de cristãos ortodoxos do mundo. Os cristãos ortodoxos mantêm muitas das tradições antigas do cristianismo, com ênfase na liturgia e nos rituais, além de um profundo respeito pela continuidade da fé que remonta aos apóstolos de Jesus. Assim como o catolicismo e o protestantismo, o cristianismo ortodoxo venera Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, e cultua um único Deus, o mesmo Deus de Abraão. A unicidade de Deus e a conexão com o judaísmo. Embora as tradições cristãs tenham se ramificado em diferentes correntes, todas elas compartilham a crença fundamental em um Deus único, o Deus de Abraão. Essa mesma crença é central para o judaísmo. No entanto, os judeus ortodoxos ainda aguardam a vinda do Messias, enquanto os cristãos acreditam que Jesus foi o Messias prometido. Essa diferença não impede que muitos rabinos respeitem Jesus, reconhecendo que ele trouxe uma mensagem poderosa que reforçou a importância da luz da Torá. Para esses rabinos, embora Jesus não seja reconhecido como o Messias, ele foi um grande mestre e profeta, cuja mensagem impactou o mundo. Ó Segundo Testamento do Deus de Abraão. Para os cristãos, o Novo Testamento é o Segundo Testamento do Deus de Abraão. Ele relata a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e reafirma que Deus é único, assim como foi ensinado no Primeiro Testamento. Jesus, ao se referir a Deus como Pai, não trouxe uma nova divindade, mas reforçou a continuidade da fé em um único Deus, o mesmo que guiou Abraão, Moisés e todos os profetas do Primeiro Testamento. Esta mensagem de unidade, tanto de Deus quanto dos seguidores do Deus de Abraão, é um elo profundo que conecta judeus, cristãos e, mais tarde, muçulmanos. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor e a unicidade dos seres. Jesus Cristo, ao longo de seu ministério, trouxe uma mensagem transformadora sobre o amor de Deus por todos os seres do universo. Ele ensinou que, diante de Deus, todos somos iguais em valor e dignidade, pois Deus ama a todos de forma única e incondicional. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras revelam que, embora sejamos diferentes como indivíduos, com personalidades e histórias únicas, Deus nos ama pessoalmente e profundamente. Somos únicos aos olhos de Deus, o que significa que cada ser humano é insubstituível e é alvo de um amor pessoal e incondicional. Jesus nos ensina que esse amor deve ser refletido em nossas relações com os outros, criando um ciclo de amor e respeito mútuos entre todos os filhos de Deus. Ó amor, o perdão e a superação do ódio. Um dos ensinamentos mais marcantes de Jesus foi sobre a importância do perdão. Ele mostrou que o caminho para o reino dos céus passa pela reconciliação e pelo amor, tanto para com Deus quanto para com nossos semelhantes. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Para Jesus, o perdão não é apenas um ato de bondade, mas uma condição essencial para viver em harmonia com Deus e com os outros. Ao perdoarmos, estamos nos abrindo para o amor divino, que é incondicional e transborda para todos os seres. Ao contrário do ódio, que divide e destrói, o amor e o perdão são forças que unem e transformam. Jesus nos advertiu sobre os perigos do ódio e da ira, chamando-nos a amar até mesmo os inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Ó reino dos céus e a vida eterna. Jesus também ensinou sobre a existência de uma dimensão espiritual além desta vida terrena, conhecida como o reino dos céus. Esse reino não é apenas uma realidade futura, mas algo que já está presente de forma invisível, aguardando ser plenamente revelado. Em João 14, 2, 3, Jesus promete: Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou,
estejais vós também. Esse ensino ressalta que a vida não termina com a morte física, mas continua eternamente. Para Jesus, a vida eterna é a união definitiva com Deus, onde as almas de todos os seres poderão experimentar o amor divino em sua plenitude. Ele nos convidou a enxergar além da vida material e a colocar nossa esperança nas coisas espirituais, no reino que ele veio anunciar. A segunda vinda de Jesus e os sinais dos tempos. Jesus também falou sobre a segunda etapa de sua missão, na qual ele voltaria no final dos tempos para completar o que começou. Em Mateus 24, 30-31, ele disse: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Expectativa de seu retorno tem sido uma parte importante da fé cristã ao longo dos séculos, e muitos cristãos acreditam que estamos vivendo os sinais dos tempos, com eventos globais e mudanças no mundo sendo interpretados como parte desse processo. Alguns acreditam que a volta de Jesus está muito próxima, outros veem esses sinais como parte de um processo que já está em curso há muito tempo. Os cristãos do mundo hoje. Atualmente, o cristianismo é a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,3 bilhões de fiéis. Cristãos de diversas denominações, católicos, protestantes, ortodoxos e outras tradições, seguem os ensinamentos de Jesus e esperam o cumprimento de suas promessas. Apesar das diferentes interpretações sobre a fé, todos compartilham a crença em um Deus único, o mesmo Deus de Abraão, que enviou Jesus para revelar seu amor e oferecer a salvação para toda a humanidade. O islamismo, uma ramificação da fé no Deus de Abraão. O islamismo, ou Islã, é uma das três grandes religiões monoteístas do mundo, ao lado do judaísmo e do cristianismo. Ele surgiu no século VII d.C., quando o profeta Maomé, Muhammad, começou a pregar a mensagem que, segundo os muçulmanos, lhe foi revelada diretamente por Deus. Essa revelação foi compilada no Alcorão, o livro sagrado do Islã, que os muçulmanos consideram o terceiro testamento do Deus de Abraão. Atualmente, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, com aproximadamente 1,9 bilhão de seguidores, sendo a Indonésia o país com o maior número de muçulmanos. Os muçulmanos acreditam em um único Deus, o mesmo Deus de Abraão, a quem chamam de Alá, que é simplesmente a palavra árabe para Deus. Assim como no judaísmo e no cristianismo, a fé islâmica afirma que Deus é o Criador de tudo que existe e o soberano do universo. A mensagem central do Islã é que não há outro Deus além de Alá e que Muhammad é o último profeta enviado por ele para guiar a humanidade. Crenças e práticas islâmicas. Os pilares fundamentais da fé islâmica incluem a crença em um único Deus, a prática da oração 5 vezes ao dia, o jejum durante o mês sagrado do Ramadã, a caridade aos necessitados e a peregrinação à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na vida para aqueles que têm condições. As cidades mais sagradas para os muçulmanos são Meca, onde nasceu o profeta Maomé e onde está localizada a Caaba, o centro das orações islâmicas, e Medina, onde Maomé estabeleceu a primeira comunidade islâmica. Jerusalém também é uma cidade sagrada, pois, segundo a tradição islâmica, Maomé ascendeu aos céus a partir de lá durante sua noite da ascensão. O Islã valoriza profundamente a continuidade da fé abraâmica. Muçulmanos veneram figuras importantes do judaísmo e do cristianismo, como Abraão, Ibrahim, Moisés, Musa e Jesus, Isa. No Alcorão, esses profetas são citados como mensageiros de Deus que prepararam o caminho para o que os muçulmanos acreditam ser a mensagem final revelada a Maomé. Por isso, para os muçulmanos, o Islã é visto como a conclusão e a correção das revelações anteriores, completando a linha de profetas que remonta a Abraão. Profecias islâmicas e a conexão com o judaísmo e o cristianismo. Uma característica importante do Islã é que ele se alinha a várias profecias do judaísmo e do cristianismo. Os muçulmanos acreditam que Moisés e Jesus foram profetas verdadeiros, que suas mensagens eram legítimas e derivadas do mesmo Deus único.
Por exemplo, em Alcorão 3:84, está escrito: Dize, nós cremos em Deus e no que nos foi revelado, e no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos, e no que foi dado a Moisés e a Jesus, e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e a ele nos submetemos. Assim como no cristianismo, os muçulmanos aguardam o dia do juízo final, em que Deus julgará toda a humanidade. As profecias islâmicas também falam de um tempo em que Jesus, Isa, voltará à Terra para restaurar a justiça e derrotar o mal, uma crença compartilhada com muitas vertentes cristãs que aguardam a segunda vinda de Jesus. Cidades sagradas, símbolos e locais de culto no islamismo. No islamismo, existem 3 cidades que possuem profunda importância espiritual para os muçulmanos: Meca, Medina e Jerusalém. 1. Meca. Meca, localizada na Arábia Saudita, é a cidade mais sagrada do Islã. Foi lá que o profeta Maomé nasceu e começou a pregar a mensagem de Alá. O local mais venerado em Meca é a Kaaba, uma construção cúbica coberta por um tecido preto, considerado o local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. A Kaaba está no centro da grande mesquita de Meca, e é em direção a ela que todos os muçulmanos se voltam durante as orações diárias, onde quer que estejam no mundo. 2. Medina. Medina, também na Arábia Saudita, é a segunda cidade mais sagrada do Islã. Foi onde Maomé se estabeleceu após a Hégira, sua migração de Meca para Medina, e onde ele construiu a primeira mesquita da história. Medina é o local onde Maomé foi enterrado, dentro da mesquita do profeta, e onde ele estabeleceu a primeira comunidade islâmica, conhecida como Umma. 3. Jerusalém. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, também ocupa um lugar central no islamismo. Na tradição islâmica, acredita-se que foi de Jerusalém que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a noite da Ascensão, Isra e Miraj, um dos eventos mais significativos da fé islâmica. O Domo da Rocha, um santuário islâmico localizado no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, é o símbolo desse evento e representa a conexão espiritual dos muçulmanos com essa cidade. Os símbolos do islamismo. O símbolo mais amplamente reconhecido do Islã é o crescente com a estrela, que aparece em bandeiras de vários países muçulmanos e é comumente associado à fé islâmica. Embora não seja um símbolo religioso oficial, o crescente é muitas vezes visto como um símbolo da fé e da herança cultural dos países islâmicos. Outro símbolo essencial no Islã é a Kaaba, o ponto de orientação das orações muçulmanas. Além disso, as mesquitas, os locais de culto muçulmanos, também são símbolos visíveis da presença do Islã ao redor do mundo. Cada mesquita possui um minarete, uma torre de onde o muezzin convoca os fiéis à oração 5 vezes ao dia. Práticas religiosas e oração. Assim como os judeus têm a sinagoga como seu local de culto, e os cristãos frequentam as igrejas, os muçulmanos adoram nas mesquitas. As mesquitas são centros comunitários onde os muçulmanos se reúnem para orar e aprender mais sobre sua fé. A oração, conhecida como salat, é uma das práticas mais importantes no Islã e é realizada 5 vezes ao dia, em direção à Kaaba, em Meca. Essa prática não apenas reforça a conexão dos muçulmanos com Alá, mas também destaca a unidade da Umma, a comunidade global de crentes. Os muçulmanos também praticam o jejum durante o mês do Ramadã, em que se abstêm de comer, beber e outras necessidades básicas do nascer ao pôr do sol. O jejum é um exercício espiritual que reforça a fé e a empatia pelos necessitados, além de ser um dos 5 pilares do Islã. A conexão com o judaísmo e o cristianismo. Apesar das diferenças nos rituais e práticas, o islamismo compartilha com o judaísmo e o cristianismo a crença em um Deus único. Além disso, os profetas Abraão, Moisés e Jesus são figuras profundamente reverenciadas no Alcorão. Em Alcorão 2:136, está escrito: Dize, cremos em Deus, no que nos foi revelado, e no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos, e no que foi dado a Moisés e a Jesus, e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e a ele nos submetemos.
Essa passagem demonstra a profunda reverência que os muçulmanos têm por esses profetas, reforçando a ligação entre essas três grandes tradições religiosas. Além disso, muitas profecias islâmicas se alinham com as profecias judaicas e cristãs. O Alcorão fala do retorno de Jesus, Isa, no fim dos tempos para restaurar a justiça e derrotar o mal. Essa expectativa de redenção e justiça final é um elo de esperança que conecta muçulmanos, cristãos e judeus. As profecias do fim dos tempos nas tradições judaica, cristã e islâmica. Embora o judaísmo, o cristianismo e o islamismo tenham seus próprios textos sagrados e tradições, quando se trata das profecias sobre o fim dos tempos, há uma profunda convergência entre essas três grandes fés abraâmicas. Essas profecias, encontradas no Primeiro Testamento do Deus de Abraão, a Torá e os profetas do Antigo Testamento, no Segundo Testamento do Deus de Abraão, o Novo Testamento, e no Terceiro Testamento do Deus de Abraão, o Alcorão, revelam que todas essas tradições compartilham a expectativa de um evento decisivo no final da história humana, o juízo final ou o dia do juízo. As profecias judaicas sobre o fim dos tempos. No judaísmo, o fim dos tempos está associado à vinda de um Messias que trará redenção ao povo de Israel e ao mundo. Os profetas judaicos, como Isaías e Daniel, falaram de um tempo de julgamento e justiça, quando Deus restauraria a ordem e traria a paz definitiva ao mundo. Uma dessas profecias pode ser encontrada em Isaías 2:4, que descreve o futuro reino de Deus. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Além disso, o livro de Daniel apresenta uma visão apocalíptica em Daniel 12:1-2, falando sobre o tempo do fim. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Este trecho se refere ao juízo final, quando os mortos ressuscitarão e serão julgados por Deus. As profecias cristãs sobre o juízo final. No cristianismo, as profecias sobre o fim dos tempos estão fortemente ligadas ao retorno de Jesus Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos. O Segundo Testamento do Deus de Abraão contém várias passagens sobre o fim dos tempos, sendo uma das mais conhecidas a visão de João no Apocalipse, que descreve o retorno de Cristo e o juízo final. Em Apocalipse 20:12-13, está escrito: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Outra passagem significativa está em Mateus 24:30-31, onde Jesus fala sobre o seu retorno. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um forte som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Assim como no judaísmo, o cristianismo acredita em uma ressurreição dos mortos e em um julgamento final, onde Deus recompensará os justos com a vida eterna e punirá os ímpios. As profecias islâmicas sobre o dia do juízo. No islamismo, o dia do juízo, Yawm al-Din, é um dos temas mais importantes e está amplamente descrito no Alcorão, o terceiro testamento do Deus de Abraão. Os muçulmanos acreditam que, no fim dos tempos, Deus julgará toda a humanidade com base em suas ações, recompensando os justos com o paraíso e condenando os ímpios ao inferno. O Alcorão descreve esse dia em vários versículos, como Alcorão 99:7-8, que diz: Então, quem tiver feito o bem, nem que seja o peso de um átomo, vê-lo-á. E quem tiver feito o mal, nem que seja o peso de um átomo, vê-lo-á. Os muçulmanos também acreditam que Jesus, Isa, terá um papel importante no fim dos tempos,
retornando à terra para restaurar a justiça. Em Alcorão 43, 61, está escrito: E ele, Jesus, será um sinal da hora do juízo. Não duvideis, pois, dela, e segui-me, este é o caminho reto. Assim como os cristãos, os muçulmanos aguardam a volta de Jesus para concluir sua missão e estabelecer a justiça divina. Outra profecia islâmica encontra-se em Alcorão 21, 104, onde Deus fala sobre o fim dos tempos, no dia em que enrolarmos o céu, como se enrolam os pergaminhos, assim como originamos a primeira criação, assim a repetiremos. Essa é uma promessa que fizemos, em verdade, cumprimos-la. Essa visão de um renascimento e renovação da criação está em harmonia com as profecias judaicas e cristãs sobre um novo céu e uma nova terra. A unidade na expectativa do fim dos tempos. Apesar das diferenças em detalhes teológicos e práticas, as três grandes tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, compartilham uma visão semelhante sobre o fim dos tempos. Todas elas preveem um momento em que Deus julgará a humanidade, recompensará os justos e trará justiça ao mundo. Esse juízo final é visto como a consumação da vontade de Deus, o Deus de Abraão, que ao longo da história guiou seu povo por meio de Moisés, Jesus e Muhammad. Ao comparar essas tradições, fica claro que o destino final da humanidade e o plano de Deus são temas que unem essas três fés. Todas acreditam em um Deus único e justo, que trará um fim à injustiça e estabelecerá um reino de paz e justiça eternas. Essa unidade em torno do juízo final é um elo poderoso que conecta judeus, cristãos e muçulmanos, mostrando que, apesar das diferenças, há muito mais que os une do que os separa.